Bom dia, eu sou o Felipe Mônaco, vim apresentar o trabalho intitulado como Avaliação de Atividade Larvicida frente ao Aedes aegypti a partir de nanoemulsão de óleo essencial de Xilópio alcântara. Começando pelo vetor, o Aedes aegypti, ele é vetor de algumas doenças como dengue, zika, chikungunya, possui hábitos diurnos e é cosmopolita, habita regiões tropicais como o Brasil. Normalmente, eles se alimentam de frutas, no entanto, a fêmea necessita de sangue para a maturação desses ovos e com os ovos maturados ela pode fazer a postura. Dengue, apesar de estar em foco já há algum tempo no Brasil, os números ainda são muito altos, como é possível observar com dados do Ministério da Saúde de 2019. O número de casos prováveis de dengue foi de cerca de 1,5 milhão, um número muito alto. Então necessitamos de melhores medidas para controle desse vetor. Atualmente, para controle do vetor, nós temos os inseticidas, mas eles possuem alguns pontos negativos, como toxicidade. No caso, os organos fosforados podem causar parada respiratória, representados pelo carro fumacê. Os piretroides, que são os mais utilizados atualmente em casa, são responsáveis por reações alérgicas, além da toxicidade. Os mosquitos já apresentam uma certa resistência aos produtos presentes no mercado, e a persistência no ambiente também é um fator importante, visto que esses inseticidas podem se acumular no meio ambiente, causando contaminação do solo e até mesmo lençol freático. Então, nós necessitamos de novas alternativas para o controle do vetor, né? O nosso trabalho procura uma alternativa. Então, começamos pelo objetivo geral do trabalho, que é preparar e avaliar a eficácia da nanoemulsão contendo óleo essencial de Xilópio alcântara frente às larvas do Aedes aegypti. Os objetivos específicos são a coleta da espécie no Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, extração do óleo essencial das folhas de Xilópio alcântara, elucidar a composição química do óleo essencial das folhas por cromatografia gasosa, preparar uma nanoemulsão contendo esse óleo essencial e avaliar a letalidade da nanoemulsão do óleo essencial frente às larvas L3 e L4 do Aedes aegypti. Na metodologia, começamos pela obtenção do óleo. Então, nós vamos para a coleta no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. O Marcelo Guerra, que é um biólogo associado no nosso laboratório, ele identifica a espécie, então coletamos as folhas da Xilópio alcântara. Com as folhas secas, nós fizemos a extração do óleo essencial por aparelhagem de Clevenger modificada, então obtivemos o óleo essencial mostrado. Com o óleo essencial em mãos, é possível fazer sua caracterização, que foi feita através da análise por cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa. Então nós obtivemos os dados e a partir desses dados nós comparamos com os presentes na literatura. No nosso caso foi utilizado o Adams. Então assim nós podemos identificar os componentes presentes no óleo essencial. Na nanoemulsão nós utilizamos os tensoativos Twin e Span, além do óleo essencial. Então nós juntamos os tensoativos e o óleo, colocamos sobre a agitação magnética durante 30 minutos. Após esses 30 minutos adicionamos água por gotejamento e a rotação magnética continua por mais 1 hora. Foi avaliado o tamanho de partícula e índice de polidispersão. O método utilizado foi de baixo aporte energético, utilizando inversão de fases. No ensaio larvicida, os estágios larvais foram L3 e L4. Foram 10 larvas e foram feitas 3 repetições para cada concentração. As concentrações do óleo na nanoemulsão foram de 400, 300, 200 e 100 ppm. O meio continha matéria orgânica para alimentação das larvas. Entrando nos resultados de discussão, começando pela extração, nós obtivemos 3,572 kg de folhas secas de Xilópio alcântara. Então, após a extração, 11,29 gramas do óleo essencial de Xilópio alcântara, o que caracteriza um rendimento de 0,31%. E esse rendimento foi possível comparar com o presente da literatura.
Albuquerque encontrou 0,24, Araújo 0,20. Nós encontramos 0,31, um rendimento superior, mas não anormal, que pode ser explicado porque nós utilizamos as folhas secas e a literatura de Albuquerque e Araújo utilizou as folhas frescas. Então nós obtivemos um percentual maior por causa disso. Na caracterização, o nosso óleo foi possível identificar 90% da sua composição e 60 substâncias foram identificadas. Entre essas substâncias, as que são as majoritárias do nosso óleo foram germacreno D, que possui atividade antimicrobiana, biciclogermacreno, que possui atividade antimicrobiana e antifúngica, e beta-pineno, atividade antifúngica e inseticida. É de se destacar o beta-pineno, pois possui atividade inseticida, que é alvo de interesse do nosso estudo. Os componentes foram comparados com Albuquerque e Araújo novamente, pois eles fizeram também a caracterização do óleo essencial das folhas de Xilópio Alcântara, e eles também encontraram biciclogermacreno, germacreno D e beta-pineno. Chegando na nanoemulsão, a composição, que foi utilizada, com twin, spam, óleo e água destilada, nós obtivemos tamanho de partícula de 74,56 e índice de polidispersão de 0,271. O HL foi de 14,22. O tamanho de partícula estava dentro do que é necessário para uma nanoemulsão, entre 20 e 200, e o índice de polidispersão abaixo de 0,3 também, dentro dos padrões. No ensaio larvicida em L3, nós fizemos o ensaio até o sexto dia, com as concentrações de 100, 200, 300 e 400 ppm, além do controle negativo. O controle negativo não apresentou mortalidade, e foi possível observar no sexto dia o aumento da concentração, provocando o aumento da mortalidade. Em 100 ppm, aumentou de 26% para 63%, de 200 para 300, de 63% para 66%, de 300 para 400, de 66% para 93%. Além disso, a contribuição do tempo de exposição é importante, visto que com o passar dos dias foi possível observar o aumento da mortalidade das larvas. E com esses dados foi possível calcular CL50 e CL90 em 48 horas, que equivale até o segundo dia do nosso estudo. CL50, que é a concentração letal para 50% das larvas, foi de 217, e a concentração letal para 90% das larvas, 459. As substâncias isoladas normalmente têm que apresentar abaixo de 100 ppm, no entanto, o nosso óleo apresenta cerca de 60 substâncias. Então, o resultado foi um resultado bom para a CL50. No ensaio larvicida em L4, a mortalidade foi inferior a L3, como vocês podem observar. No sexto dia, 100 ppm 10%, 200 ppm 10%, 300 ppm 30%, 400 ppm 40%. Inferior ao L3, como nós tivemos visto agora. Os fatores de concentração e tempo continuam sendo relevantes. Com o passar do tempo, ocorreu o aumento da mortalidade, e com o aumento da concentração também ocorreu o aumento da mortalidade. Como é possível observar, de 200 para 300 ppm aumentou de 10% para 30%, de 300 para 400, de 30% para 40%. E como foi calculado em 48 horas, não foi possível calcular CL para ensaio larvicida em L4, porque os pontos foram muito similares: 6,67, 3,33, 0,0. Então, foi possível concluir que o óleo essencial obtido a partir das folhas da Xilópio Alcântara apresentou um rendimento de 0,31 peso por peso. Foram identificados 90% dos componentes presentes no óleo essencial. E as substâncias majoritárias foram biciclogermacreno, com 13,74%, germacreno D, com 13,16% e beta-pineno, com 11,26%. Os ensaios larvicidas apresentaram letalidade nas concentrações testadas, 100, 200, 300 e 400 ppm, tanto para L3 quanto para L4, de Aedes aegypti, sendo mais efetivo em L3.
Então, com os dados apresentados, é possível sugerir que a nanoemulsão do óleo essencial de Tilapia alcântara apresentou atividade larvicida frente às larvas do Aedes aegypti, o que indica que ela pode ser uma potencial alternativa para o controle desse vetor. As referências utilizadas no nosso trabalho, e obrigado.